E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te mostrar uma técnica que na verdade muitas das pessoas que me acompanham aqui no YouTube já devem ter me ouvido falar. Essa técnica foi responsável por literalmente me gerar muito dinheiro e muitos dos alunos que utilizam esse setup também aplicam aqui no Brasil, no mercado Forex, em qualquer mercado que você esteja utilizando um gráfico e também geram muita lucratividade com esse setup em específico. Esse setup usa análise gráfica, usa leitura de candle e o price action para que você possa definir um ponto de entrada lucrativo. E você sabe que esses três tipos de análise gráfica são as principais para que você possa encontrar um ponto de entrada que realmente seja consistente e lucrativo. Esse setup se chama 4PC e você só precisa de 4 passos para poder operar com base nessa estratégia. Olha só. A gente vai utilizar o primeiro passo, que é muito simples, é o mais simples de todos, é apenas identificar o movimento que o gráfico está tendo. A gente já sabe que o mercado se movimenta em 3 direções, ou a gente está subindo, ou a gente está descendo, ou a gente está indo para os lados, o mercado consolidado. O setup do 4PC a gente vai estar utilizando quando o mercado estiver ou subindo ou descendo, que na verdade é a maior parte do tempo. Então, a partir do momento que você der uma simples olhada para o gráfico e você localizar, você identificar se o mercado está subindo ou se ele está descendo, a gente já parte para o segundo passo dessa estratégia, que é a mudança de estrutura do mercado. Se o mercado estiver em um movimento de alta, eu quero aguardar o mercado colocar uma estrutura de alta para que eu possa entrar nessa operação. A gente já sabe que se o mercado estiver subindo, isso daqui vai ser uma estrutura de alta, topos e fundos mais altos. Se o mercado estiver descendo, isso daqui vai ser uma estrutura de baixa, com topos e fundos mais baixos. É praticamente impossível o mercado subir se ele estiver apresentando uma estrutura de baixa, assim como é impossível que o mercado desça se ele estiver mostrando uma estrutura de alta. Então, a partir do momento que você localiza a estrutura do mercado, eu vou localizar o terceiro passo desse setup, que é o CF. O CF, se você não está acostumado com essa nomenclatura, ela se chama Candle de Força. É nesse momento que a gente vai estar utilizando a leitura de candle a nosso favor. E o último passo, após localizar o candle de força, é simplesmente abrir a operação, entrar no trade e localizar o nosso ponto de stop e o nosso ponto de alvo. Então, de forma específica, funciona desse modo. Digamos que o mercado esteja em um movimento de alta, que a gente identifique que a direção é de alta. Nesse momento, a gente já matou o primeiro passo. Já matamos o primeiro passo agora. O segundo passo é aguardar a mudança de estrutura. Eu vou aguardar o mercado fazer um pullback e mudar a estrutura novamente para alta, colocando fundos e topos mais altos. Nesse momento eu já matei também o segundo passo. Qual que é o terceiro passo? Aguardar o CF. O CF, o candle de força, ele deve aparecer exatamente nesse momento do gráfico, no rompimento desse topo. Quando esse topo for rompido pelo candle de força, vai ser o meu gatilho de entrada. Eu vou entrar após o candle de força fechar, eu vou entrar no próximo candle exatamente aqui. Ali vai ser o meu ponto de entrada. Quando eu entrar nessa operação, eu vou ajustar o meu stop e o meu alvo. Eu vou colocar o meu stop logo abaixo do candle de força e eu vou colocar o meu alvo lá em cima, naquele topo que teve antes do mercado começar a descer. Então, esse setup é muito prático, muito simples e você pode aplicar ele aqui no Brasil, você pode aplicar no mini índice, no mini dólar, no mercado de ações, você pode aplicar no mercado norte-americano, que foi aonde inicialmente eu comecei a aplicar essa estratégia, no mercado de ações, de lá no mercado futuro, você pode aplicar no mercado Forex, nas criptomoedas, em qualquer mercado. Por incrível que pareça, eu tenho alunos que operam inclusive nas opções binárias, utilizando o 4PC. E eu tenho um aluno específico que gerou um lucro de R$27 mil apenas aplicando o 4PC e o 4PR, que é uma variação do 4PC que eu te mostro em uma outra aula. Então esse setup é muito simples, são apenas 4 passos. Primeiro passo, eu quero saber para que lado que o mercado está indo. Ele está subindo ou ele está descendo? A partir do momento que eu tirei o zoom do gráfico, eu consigo ver a direção que ele está tendo, eu consigo matar o primeiro passo de uma forma muito rápida. O segundo passo é aguardar a estrutura do mercado. Eu quero ver uma estrutura que esteja a favor do movimento do mercado. Se o mercado está subindo, eu quero entrar em uma estrutura de alta. Eu quero ver topos e fundos mais altos.
Após eu ter localizado a direção e a estrutura em harmonia com a direção, eu quero guardar o CF, o Candle de Força. E obviamente que se o mercado estiver subindo na direção de alta e eu estiver vendo uma estrutura de alta, eu quero guardar um CF, um Candle de Força verde, rompendo o topo, assim como eu havia mostrado aqui. Aqui a gente percebe a direção, aqui a gente percebe a estrutura, que é o segundo passo, e aqui a gente percebe o CF, que é o Candle de Força. Após eu ter entrado, que é o quarto passo, eu vou localizar meu stop abaixo do CF e o meu alvo lá em cima, no topo mais próximo, antes de iniciar esse movimento de queda, antes da estrutura, da mudança de estrutura. Essa estratégia é muito simples, é muito prática. Se você seguir esse parâmetro, essa configuração, esse setup, você vai ver que você vai conseguir localizar pontos de entrada de uma forma muito mais prática em qualquer mercado. Existem algumas variações desse tipo de setup. Esse aqui é o 4PC, que significa 4 passos da continuidade, e existe também o 4 passos da reversão, que é quando você vai pegar uma reversão do mercado, e normalmente acontece desse modo. A gente vai utilizar os mesmos 4 passos. Por exemplo, o primeiro passo é identificar o movimento. Digamos que o mercado esteja em movimento de baixa. Eu já identifiquei o movimento, o primeiro passo já foi matado então. O segundo passo seria a mudança de estrutura. Se eu quero que o mercado reverta, eu tenho que ter uma estrutura de alta, correto? Então a mudança de estrutura vai acontecer quando o mercado colocar fundos e topos mais altos. Esse então seria o segundo passo. E o terceiro passo seria encontrar o CF. O CF ele deve aparecer exatamente nesse momento do gráfico, no rompimento desse topo. Após isso acontecer, eu vou entrar, vou colocar meu stop aqui abaixo e vou colocar o meu alvo lá nos topos anteriores. Esse tipo de setup pode ser utilizado também então para reversão de preço, assim como para continuidade de preço de movimento do mercado. As duas variações dos 4 passos de continuidade e 4 passos da reversão. Espero que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha entendido esse setup. É muito simples de aplicar. Assiste de novo ela se você quiser memorizar novamente os 4 passos da sequência correta e como localizar ele no gráfico. E eu te vejo na próxima aula. Se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal também para que você seja notificado em cada vez que eu postar uma nova aula. Faça parte do meu grupo no Facebook, que já passou de 30 mil pessoas. E mais uma vez, curta aqui o vídeo se você achou essa aula interessante e te agregou algum valor de alguma forma para que você possa melhorar os seus resultados na Bolsa de Valores. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!